Então a gente vai ver aqui a diferença entre um circuitinho com realimentação e sem realimentação. O circuito é bem simples. Vocês estão vendo aqui esse transistor, esse bipolar aqui. Eu usei o 2N2222. Aqui ele tem uma realimentação, ó, esse circuito da esquerda, através desse R2. Você percebe que esse R2 está ligado no coletor. Ao passo que aqui, ó, esse é o circuito sem realimentação. Esse resistor R2 que estava ligado aqui, a gente ligou ele na tensão DC, ou seja, isso aqui em tese não existe AC aqui em cima, isso aqui é terra. Eu fiz algumas modificações no circuito, você percebe que aqui é 4.700 e aqui é 2.450. Para quê? Para tentar deixar a polarização DC igual, certo? Para que a polarização DC seja absolutamente a mesma. Você percebe aqui, ó, que, por exemplo, a tensão DC, aqui são probes, né, que nós colocamos aqui, ó, place, probe, voltage ou corrente, a gente escolhe aqui. Você percebe que aqui eu tenho 640 milivolts, a DC, né, 640, e aqui eu tenho 660, está bem próximo. E aqui no coletor eu tenho uma tensão de 4 volts, nesse ponto, 4,09, aqui 4,01. Então eu mexi nesses dois resistores, aqui, na verdade esse e esse, para que do ponto de vista de DC seja o mesmo ponto quiescente, certo? Bom, se a gente clicar aqui em interativo, nesse ponto aqui, vai abrir as opções e aqui a gente vai pedir a simulação sweep AC. Vamos começar de 1 Hz até 400 MHz. E na saída, eu quero mostrar aqui o que é importante. Eu coloquei esses pontos aqui, ó, place, connectors, on-page connector, e eu coloquei nomes aqui. Então, out e in-out, underline 1. Então, quando tem o underline, é o circuito sem feedback, e quando não tem o underline, é o circuito com realimentação. Então, voltando aqui, ó, na simulação sweep em AC, o que nós vamos estar observando? Nós vamos fundamentalmente querer a tensão de saída pela tensão de entrada, com realimentação e sem realimentação, certo? Eu rodo esse negócio e vocês percebem aqui, como existem probes, aparece uma série de outras opções, mas a gente está interessado só no Vout por Vin, underline 1 e o normal aqui. Então, ó, você percebe o quê? A simulação cinza, que é a sem realimentação, ó, a curva cinza, que é a que tem esse underline 1, ela tem um ganho bem maior, ó, ele tem um ganho de 41, ao passo que a roxa, que é com realimentação, o ganho é 10 vezes menor, é um ganho de 4. Então, sobre esse ponto de vista, o que você percebe? Você realmente paga um pato bem maior, você paga um preço perdendo ganho no circuito com realimentação. Mas vamos tentar calcular aqui, ó, o polo. Então, olha aqui, ó, a gente precisa achar os polos. Você percebe aqui, ó, se eu pegar esse ganho aqui, ó, 41,28 e multiplicar por 0,707, esse vai ser o ganho de 29,18, onde vai existir o polo do circuito sem realimentação. E se eu pegar aqui com realimentação, ganha 4,36. Eu vou multiplicar por 0,707 e isso vai dar 3. Então, eu tenho que achar o ponto onde é 3 para o circuito com realimentação. Percebam aqui, ó, 4,34, 4,28, ali, ó, 3, tá aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 3,09. O circuito com realimentação, ele tem um polo em 813 kHz, mais ou menos. Já o circuito sem realimentação,
eu estou aqui ó, em 41, eu preciso achar onde ele chega em 29. Onde ele chega em 29. 29, 29, 15, 17, 25, 27, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 29. E isso corresponde a uma frequência de 82 kHz. Então você vê, o circuito com realimentação, eu consegui ir até 800 e poucos kHz, enquanto que o outro eu consegui até 82, ou seja, 10 vezes menos. Esse é o efeito do polo. Você consegue achatar essa curva e ela fica mais plana. Isso sem mexer no dispositivo, o transistor é absolutamente o mesmo. Outra coisa que a gente pode ver aqui é a impedância de entrada. Ó. Você percebe que eu tenho esse probe, ó, é probe de tensão e corrente. PR5 com feedback, PR6 sem feedback. Se eu rodar esse negócio aqui, ó, eu posso ver PR5 sobre PR6. Ó, esses dois aqui, ó, o PR5 com PR6. Vamos mexer aqui. Vamos só trace. Alto zoom. Então você percebe o que? Ó, o circuito, o cor-de-rosa, esse cor-de-rosa, o 5, é o com feedback. Você percebe que também a impedância de entrada é mais estável, certo? Ela é mais baixa, o que é pior, você paga um preço, mas ela é mais estável. Então esses são os efeitos da realimentação, um circuito bem simples. Você consegue, com realimentação, aumentar a banda de passagem, certo? E você também consegue aumentar ou diminuir, aqui no caso diminui, as impedâncias de entrada e saída. Outro teste interessante que dá para fazer é você excitar esse negócio com uma onda quadrada. Isso aqui demanda um pouquinho de estudo, de atenção, depois vocês olhem com cuidado essas frequências, o que, que significa a correlação entre resposta temporal e resposta em frequência, mas olha aqui, eu tirei o sinal senoidal, que nós usamos anteriormente, coloquei esse aqui que é uma onda quadrada, um clock que ele chama, né? Então a frequência de repetição está em 250 kHz. Só lembrando, 250 kHz está acima da frequência de corte do circuito sem realimentação, mas está abaixo do circuito com realimentação. Então você vai olhar isso aí, coloca na sua cabeça, desenha direitinho. Então isso aqui é a taxa de repetição do pulso, entre um pulso e outro. Agora o pulso individual tem um rise e um fall time de 20 nanosegundos. Então a frequência fundamental dessa onda chamada clock, ela é em torno de 250 kHz. A frequência fundamental. E você pode estimar a banda completa dessa onda como sendo 0,35 sobre 20 nano. Se você fizer 0,35 vezes sobre 20 nano, você vai ver que está bem além da frequência de corte dos dois circuitos, certo? Mesmo 800 kHz aí vai dar, o realimentado vai ser mais baixo que isso. Então, recapitulando, frequência de corte inferior, a fundamental dessa onda está aqui, e você estima a banda de frequência superior, o FH, dessa onda, 0,35 sobre o rise ou o fall time, que eu deixei aqui por conveniência igual. Certo? Então isso é muito importante que fique bem claro o significado de cada uma desses parâmetros aqui. Muito bem, então a gente rodou a simulação aqui eu rodei no transiente, só clicando aqui, né? Nós não estamos mais usando o AC Sweep, estamos usando o transiente, eu deixei aqui os valores padrão, e aqui no output eu coloquei simplesmente tensão de saída com e sem realimentação. As curvas estão aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, o que você percebe? Essa pequenininha aqui é o circuito com realimentação.
Você percebe o quê? Que a amplitude é muito pequenininha, mas o shape da onda, você percebe que está muito próximo da onda quadrada do clock. Está muito próximo. Ao passo que a frequência, ao passo que o circuito sem realimentação, ele tem um sinal de grande amplitude, mas tem uma distorção muito grande aqui. Você percebe que sequer aqui essa subidinha aqui ele preservou, certo? Então, esse é o efeito de você ter um circuito com realimentação no shape temporal de uma onda. Ele preserva melhor, ele tem uma fidelidade maior com o sinal de entrada que você está usando. Em outras palavras, você não necessariamente fala em feedback, ter feedback, não ter feedback, polos, associa com sinais de radiofrequência, de música, de áudio, etc, etc. Isso também tem aplicações em sinais digitais. Então você imagina que um sinal digital, esse laranjinha, é muito mais fácil de ser detectado por um circuito digital, ou seja, fazer a conversão entre zeros e uns, que esse de baixo aqui. Onde que está a transição aqui? Fica um negócio bem mais confuso, certo? Então esse é o efeito já com uma onda quadrada de clock aplicada nos dois circuitos, com e sem feedback.